Olá, aqui é o Emanuel. Bom, esse TCC tem basicamente essa ideia: um RPG como ferramenta para ensino de reações químicas e os seus conceitos. Então, vale dar uma breve introdução aqui sobre o que é o RPG de fato, né? O RPG, como já está sendo bem divulgado aí através daquela série Stranger Things, é aquela reunião de pessoas, né, que tem o intuito de criar uma história em conjunto em que um vai ser o narrador, o mestre, e os outros serão os jogadores, que possuirão uma ficha com um personagem criado com base no sistema que está sendo proposto ali. Aí, no caso, eu coloquei aqui algumas referências, né, que é o Dungeons and Dragons, o GURPS e o Tormenta. Dungeons and Dragons, o mais difundido, conhecido mundialmente, inclusive existe um desenho especificamente, né, baseado na história de Dungeons and Dragons, que é aquele Caverna do Dragão. Aí GURPS, ele já é mais diversificado, pode ser usado para literalmente qualquer tipo de história que se queira colocar. E Tormenta é o brasileiro, 100% brasileiro, conhecido também mundialmente, que agora está sendo muito mais difundido, inclusive. Então, com base nisso, foi criado há algum tempo no Laboratório de Realidade Integrada um sistema chamado Alquimias e Revoluções. É um sistema próprio, claro, que possui preceitos de Dungeons Dragons, GURPS e Tormenta, especificamente Tormenta. Então eu peguei, fiz algumas adaptações, né? E me inspirei bastante em Tormenta, porque é um jogo brasileiro e é muito mais simples de se explicar, colocando principalmente um conceito educacional, né? E aí, com base nisso tudo, já foi feito o manual do mestre do jogador e, inclusive, uma aventura completa. Então, por que, né? Colocar o RPG como essa metodologia ativa para ensino? Bom, aqui eu retirei um trecho de um TCC também, de Valério, que ele coloca o seguinte: a questão da moralidade é também levantada. No caso aqui, ele está falando do jogo, né? Uma vez que os jogadores atuarão em diversos níveis de relação, tendo diversas formas de lidar com o outro, que pode ser um jogador, um personagem do jogador ou um personagem do mestre, que é o NPC. E também passar por diferentes situações que jamais se imaginaria passando na vida real. As aventuras giram em torno de conflitos que necessitam de soluções, seja por meio de soluções pacíficas ou qualquer outra maneira. Então é isso. O RPG, na verdade, a ideia desse RPG educacional é passar mais do que os conceitos e ensinamentos de reações químicas, né? Porque afinal, como um jogo lúdico, como uma ferramenta educacional, um produto educacional, ele tende a não só ensinar e fixar os conceitos já previamente conhecidos, vai estimular ali a criatividade, além de ser uma forma de lazer, é cultural. E claro, a educação está envolvida. Então, literalmente, é preciso ter ali ética, né, moral, bom senso, para que faça o jogo caminhar da melhor maneira possível. O que já aconteceu até aqui? Já houve, né, a criação desse sistema próprio, um mundo próprio, com todas as regras e critérios, e ele é com base na Revolução Francesa, né, porque a ideia é de que os jogadores entrem ali no início dos primeiros passos da ciência, onde Lavoisier, Priestley e Stahl, eles estavam ali descobrindo elementos, fazendo experimentos. Então, este jogo ele é recheado de enigmas, mistérios e soluções que os jogadores precisam dar, necessariamente vai ter alguma relação com o conteúdo que a gente quer passar, né? Aliás, que eu quero passar e que está sendo ali proposto. Aí, no caso, é preciso ter a ficha do jogador, né, que também é explicada, tem todo uma explicação. Existe um enredo que é escrito, que é a história em si, por mais que às vezes ela fuja um pouco ali do que está escrito, a contextualização ela vai ser aplicada, é inevitável. Existirão também os dados, né, de diversos lados. Tem o dado de 4 lados, o de 6 lados, de 6, o de 10, o de 12 e o de 20. São os utilizados
nesse sistema de RPG. E o kit, que é o kit estudante ou o kit do jogador, que é o lápis, borracha, apontador e uma folha para fazer rascunhos, né? E com isso, com toda essa ideia, o sistema já criado, tudo já aperfeiçoado, por que não já fazer uma aventura piloto, né? Então, no meu estágio supervisionado, eu administrei ali a primeira aventura, né? Foi no Centro de Ensino Fundamental 4 aqui de Sobradinho mesmo. Eu obtive dados, eu consegui catalogar assim, uma série de pequenas correlações que eu poderia ter feito e não fiz, ou algumas coisas necessárias, ou coisas que precisam de ajustes, e com isso, com uma discussão, né, que eu levantei no final da aventura, decidi fazer a reformulação, né? Isso daqui é um exemplo de ficha de jogador de Dungeons Dragons. Com a reformulação, foi feito, além disso, é, além da reformulação, uma nova aventura, na verdade, uma sequência didática composta por 5 aulas, que será aplicada, né? Está previsto para ser aplicado. Só que eu percebi, aliás, um ponto muito importante, quando eu fiz a aplicação no Centro de Ensino Fundamental 4 Sobradinho, foi para o EJA. Então, assim, um público já mais maduro, né? Que consegue levar com seriedade esse tipo de situação. Mas mesmo assim eu percebi que ainda não estava no nível tão bom quanto eu queria. Então eu decidi mudar a etapa, né? Não será mais para ensino fundamental, mas sim para ensino médio. Afinal, a gente está lidando com reações químicas e no ensino fundamental é algo ali, reações simples, compostas e reação de síntese e análise. Ou seja, é aquela coisa mais básica, né? Dá para dar um passo à frente. Com isso, eu fiz as alterações menores nessa única aventura, né? Aventura One Shot, e reformulei a história, fiz a adaptação para que agora seja aplicado em ensino médio. Então, é literalmente isso. É um RPG para aplicação de ensino médio, tudo dando certo, né? Para que eu possa colher os dados e ver realmente como é que vai ser a receptividade dos alunos, se surte efeito, se não surte, se eu consigo ter um retorno bacana, se vai ser legal, se precisa melhorar, se eu corto a ideia. Então é isso, o TCC tem esse intuito. As referências que eu peguei literalmente dos livros de jogos que eu conheço e uma de um TCC que eu li, eu achei muito interessante. Então, eu tenho aqui Dungeons Dragons, o Tormenta 20, né, que é o T20, RPG brasileiro, o GURPS, esse daqui é do Império Romano, que teve algumas coisas que eu achei bacana também, o Dungeons Dragons versão brasileira e o TCC. E é isso.